Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 22 do capítulo 15 do volume 2 do livro Fundamentos de Física, nona edição do Resnick Halliday. Essa questão corresponde a uma questão dentro do capítulo de oscilações. A questão 22 diz o seguinte: na figura abaixo, mostra o bloco 1 de massa 0,2 kg deslizando para a direita em uma superfície elevada a uma velocidade de 8 metros por segundo. O bloco sofre uma colisão elástica com o bloco 2, inicialmente em repouso, que está preso a uma mola de constante elástica 1208,5 newtons por metro. Suponha que a mola não afete a colisão. Após a colisão, o bloco 2 inicia um movimento harmônico simples com um período de 0,14 segundos e o bloco 1 desliza para fora da extremidade oposta da superfície elevada, indo cair a uma distância horizontal d dessa superfície, depois de descer uma distância h de 4,9 metros. A questão pergunta: qual é o valor de d? Então, notem pela figura que o que está acontecendo é que esse bloco 1 se desloca aqui para a direita, atinge o bloco 2, que inicialmente está parado, está em repouso. Esse bloco, por sua vez, está conectado à parede através de uma mola com constante elástica K, informado na questão. Então, o que acontece é que são três situações. A primeira, então a dinâmica de todo o problema acontece em três situações enumeradas como eu falaria agora. A primeira é que o bloco 1, com velocidade V1 inicial, atinge o bloco 2 em repouso, e essa colisão é a colisão elástica, tal que, após a colisão, o bloco 2 vai se deslocar para a esquerda, então ele atinge aqui o bloco 2, e o bloco 1, após a colisão, ele vai se deslocar para a esquerda e o bloco 2 vai ficar oscilando. Então, a situação 1 dessa dinâmica, que a gente pode seccionar, é essa colisão do bloco 1 com o bloco 2. Situação 2, bloco 2 vai ficar oscilando. E situação 3, o bloco 1, quando chegar aqui, ele vai cair com a trajetória parabólica a uma altura h e vai encontrar o solo a uma distância d, tal que essa velocidade inicial ao longo da direção horizontal é a velocidade final após a colisão. Então notem que essas situações que eu acabei de descrever, elas estão conectadas, Tal que vocês podem notar que os dados da questão são o seguinte: a massa, ele dá a massa do bloco 1, a velocidade inicial do bloco 1, diz que o bloco 2 está inicialmente em repouso, então a velocidade do 2 inicial é 0, dá a constante elástica da mola, tá aqui, de 1208,5 newtons por metro, dá o período de oscilação, que esse bloco 2 vai ficar aqui oscilando, e a essa altura h da elevação. Então, notem que a questão não nos fornece a massa do bloco 2. Esta vai ser encontrada através do período, porque como a questão deu o período e esse bloco 2 após a colisão vai ficar oscilando, então, e o período é dado em termos da massa e da constante elástica da mola, e como a questão nos forneceu a constante elástica da mola, então poderemos ser capazes de descobrir a massa do bloco 2. Da primeira parte da colisão, vamos encontrar a velocidade final do bloco 1, a qual ele chegará aqui e será a velocidade inicial, para essa situação, para essa última parte da dinâmica do problema. Então é assim que nós vamos resolver. Então vamos lá. Então, com isso, só destacando, com essa parte final, com essa velocidade aqui uma vez encontrada, somos capazes
de descobrir essa distância D do alcance que o bloco terá. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, a dinâmica do problema ela pode ser dividida em três situações, destacando aqui a primeira da colisão elástica, né, com o qual o bloco possuindo velocidade inicial v1 de i e o bloco 2 está inicialmente parado. A situação rotulando por 2 é após a colisão que o bloco 2 ele vai oscilar com o período t informado pela questão. E a situação de número 3 é que após a colisão esse bloco 1 ele vai descrever essa trajetória parabólica, né, com altura h e uma distância d. Então, através de cada situação, vamos encontrar uma determinada grandeza que nos ajudará a encontrar essa distância d. Da situação 1, nós vamos encontrar a velocidade final do bloco 1 após a colisão. Sabendo que essa colisão é uma colisão elástica, então tem conservação do momento e conservação da energia, nós seremos capazes de escrever a velocidade 1 final em termos da velocidade 1 inicial e das massas m1 e m2. Da situação 2, após a colisão o bloco oscila, descobriremos a massa do bloco 2. E da situação 3, finalmente descobriremos a distância. Então vamos lá, começando da situação 1, temos pela conservação da energia e da conservação do momento linear, né, que da conservação do momento, que o momento inicial é igual ao momento final. E o momento é a massa vezes a velocidade. Então, para a partícula 1 inicial, para a partícula 2 inicial, que é igual ao momento final da partícula 1 mais o momento final da partícula 2. Tá certo? Da conservação da energia, que a energia final é igual à energia inicial, teremos que, então, os blocos só possuem aí energia cinética. Então, a energia cinética do bloco 1, energia cinética do bloco 2 inicial é igual à soma dessas energias cinéticas finais, né? Notem que estou rotulando com F aqui de final e I de inicial. Então, as energias cinéticas, a soma das energias cinéticas iniciais do bloco 1 e 2 será igual à soma das energias cinéticas dos finais do bloco 1 e 2. Então, com as equações 1 e 2, sabendo que o bloco 2 está inicialmente em repouso, então essa velocidade inicial aqui é zero, esse termo aqui vai ser zero. Então, nós podemos encontrar, né, sermos capazes de encontrar a velocidade 1 final em função da velocidade 1 inicial. Então, como eu falei aqui, né, das equações 1 e 2, podemos encontrar V1 final em função de V1 inicial, para então, pela situação 3, determinar a distância D. A questão menciona, né, que o bloco 2 inicialmente está parado, então substituindo esse V0, V2 de I igual a zero, nas equações 1 e 2 nós temos o quê? Essas equações 3 e 4. Só fiz zerar esse termo e esse outro termo aqui na equação 1 e 2. Dessas equações, da equação 3, a gente pode estar evidenciando o V2 final, né? Passando esse termo para cá, para a esquerda, e dividido por ambos os lados por M2. Com isso, temos que V2 final é igual a razão de M1 dividido por M2 vezes a subtração de V1 final menos V1 inicial. Da equação de número 4, também podemos pegar esse termo, levar para o lado esquerdo, cortar todos os dois em ambos os lados, né, que é equivalente a multiplicar ambos os lados da equação por 2. Então, encontramos o quê? Encontramos, tá aqui os dois termos, eu só passei esse termo para o lado de cá, vai ter um sinal negativo. E trabalhando como eu mencionei, esse termo aqui eu posso abrir esse quadrado, né, que é equivalente à soma dos termos vezes a subtração dos termos. E eu fiz isso porque eu vou pegar a equação de número 5 e dividir com a equação de número 6. Notem que aqui tem esse termo M1 V1I, esse termo M1 vezes esse aqui V1 de I menos V1 de F, né, que está justamente aqui. Então, com isso, nós encontramos
fazendo essa divisão, nós encontraremos que V2 de F é igual a V1 de I mais V1 de F, ok? E evidenciando agora, explicitando o V1 de F, que é o que nós queremos encontrar, utilizando as equações 5 e 7, finalmente temos que, está aqui o V2 de F, né? Está aqui ele, o V2 de F, que é o M1 dividido por M2 vezes V1 de F menos V1 de I. E isso, por sua vez, é igual a V1 de I mais V1 de F. Então, utilizando as equações 5 e 7 e explicitando V1 de F em termos de V1 de I, né? Notem que tem V1 de F, V1 de F, V1 de I, V1 de I. Então, vou escrever V1 de F em termos de V1 de I. Fazendo isso, né? Só colocando tudo que tem V1 de I para a esquerda e tudo que tem V1 de F para a direita, encontramos essa equação aqui. E, finalmente, se tirarmos o MMC e depois fazermos a multiplicação do inverso desse termo em ambos os lados da equação, encontraremos que V1 de F é igual a o produto, né, do V1 de I vezes M1 menos M2 dividido por M1 mais M2, como dado na equação de número 8. Gostaria de destacar que em questões do capítulo sobre conservação de momento linear, tal relação foi lá demonstrada nas videoaulas conteúdo, essa velocidade final da partícula 1 em termos da velocidade inicial da partícula 1, assim como lá encontramos a velocidade final da partícula 2 em termos da velocidade inicial da partícula 1. Ok? Então aqui eu apresentei novamente no intuito de que a solução dessa questão seja independente dos vídeos anteriores. Então toda essa parte aqui é apenas para finalmente encontrar essa expressão da velocidade final da partícula 1 em termos da sua velocidade inicial. Então, uma vez encontrada a equação de número 8, né, notem que não temos a massa M2 para termos o seu valor da velocidade de V1 de F. Então, mas vamos descobrir o seu valor pela situação 2. Então, vamos lá. Da situação 2, como temos o período da oscilação, né, destacando que o bloco 1 vai colidir elasticamente com o bloco 2, o bloco 1 vai retornar, né, e o bloco 2 vai ficar aqui oscilando. E a questão nos forneceu o período dessa oscilação. Então, com o período dessa oscilação e sabendo que ele descreve um movimento harmônico simples, e somos capazes de descobrir a massa, não informado na questão. Então, assim, né, sabendo que a frequência angular é igual a 2πf e f é o inverso do período, e que ômega, né, essa frequência angular é do movimento harmônico simples, é a raiz da razão de k sobre m, e no caso aqui a massa envolvida é a massa 2, então raiz de k sobre m2, podemos conectar essas expressões explicitando o período em função da constante elástica da mola e da massa 2. E com isso temos essa equação de número 9. Né? Então o período é igual a 2π sobre ômega e no caso 1 sobre ômega vai ser a raiz de m2 sobre k. Então o período aí 2π raiz de m2 sobre k. Como nós queremos encontrar a massa 2, vamos explicitar a massa 2 na equação 9. O que nos dá que M2, né, passando o 2π para dividindo, elevando o quadrado, depois multiplicando por k, ambos os lados da equação, encontramos a equação de número 10, que a massa 2 é igual a constante elástica da mola vezes o período ao quadrado dividido por 4π ao quadrado. Substituindo os valores dados na questão do período de 0,14 segundos e a constante elástica da mola, de 1208,5, então encontramos o valor dessa massa de aproximadamente 0,6 kg.
dado na equação 11. Então, finalmente, podemos ir agora para a última situação, né? Lembrando que eu dividi em 3 situações a dinâmica total do problema. Podemos partir para a última situação, que é o bloco 1 em queda, né? Escrever aquela trajetória parabólica, tal que o sistema é dado da seguinte forma. A questão nos fornece essa altura da elevação e pede essa distância d. A distância inicial desse bloco ao longo da direção horizontal, que chamaremos de direção x, para a esquerda e y vertical para baixo. Então, a velocidade inicial desse bloco é a v1 final que nós encontramos, que corresponde à velocidade final do bloco 1 após a colisão elástica, ok? Então, essa velocidade 1 aí é essa aqui dada pela equação de número 8. Então, vamos agora escrever as equações do movimento ao longo do eixo x e do eixo y e conectar as expressões para determinar o d, tá certo? Então, ao longo do eixo x, o movimento descreve um movimento retilíneo uniforme, né? Então, essa distância, né, x é igual a x0 mais vt, onde esse x menos x0 é o ΔX, que no nosso caso é a distância d que queremos encontrar, o alcance no caso. Isso é igual a v0xt, onde esse v0x vai ser justamente o nosso v1 de f. Ao longo do eixo y, temos essa equação de Torricelli, e também temos a equação da velocidade, porque queremos encontrar, né, explicitar. Nós queremos, com a equação 13 e a equação 14, queremos escrever esse tempo de queda em termos do h, que foi dado na questão. Então, para isso, combinaremos as equações 13 e 14 para encontrarmos o t, o tempo, em função do h, e, uma vez encontrado o t, substituir na equação 12. Tá certo? E finalmente encontrar o valor de d. Esse é o procedimento que faremos agora. Então vamos lá, né? Sabendo que a velocidade inicial no eixo x, né, o eixo horizontal, é o v1 de f, como eu comentei, e a velocidade inicial ao longo do eixo y é 0, nós temos, né, substituindo isso nas equações 12, 13 e 14, que para a equação ao longo do eixo x, que d vai ser igual a v1 de ft, e ao longo do eixo y vamos ter, né, esse termo aqui é nulo, então vamos ter que vy é igual a gt, que por sua vez aqui, esse termo é nulo, então isso vai ser vy é igual a raiz de 2gh, tá aqui. E aí com isso podemos escrever o t, vai ser igual a raiz de 2gh dividido por g, passando o g para dentro da raiz, vai entrar como g ao quadrado, então vai ser 2gh dividido por g ao quadrado, que então isso vai dar 1 sobre g, né? Então vai dar 2h sobre g, raiz de 2h sobre g. Tá aqui, então. Então, como eu falei, agora substituiremos esse tempo dado pela equação 16 na equação de número 15. Então, das equações 15 e 16, finalmente temos o d. Tá aqui, então o d é igual a essa v1 final, raiz de 2h sobre g. Onde o v1f é aquela equação dada pela equação de número 8, né? Essa expressão dada pela equação de número 8. Então, substituindo a equação 8, que dá o v1 de f, nós encontramos finalmente aqui a expressão desse alcance d, em termos das massas, da velocidade inicial e da altura, tá certo? E como encontramos a massa 2, todos os termos dentro dessa expressão de número 17, nós já temos. Então, agora é simplesmente substituir os valores de h, 4,9 metros, o v de inicial, dado na questão, de 8 metros por segundo, a massa também informado e a massa 2 encontrado na equação 11. Então, substituindo os valores, nós encontramos daqui, só substituindo a massa M1 por 0,2 e a massa M2 por 0,6, destacando que esse sinal negativo aqui se refere ao fato de que
quando encontramos a velocidade, essa V1 final, nós não adicionamos, né? Tipo, nós não mencionamos sobre o sistema de coordenada, mas ele estava no sentido oposto, né? Então, na verdade, como a massa 2 ela é maior, justamente para que a massa 1, né, o bloco 1 lá se reconstituasse e voltasse, então essa velocidade tinha um sentido oposto, por isso desse sinal negativo, ok? Então, dito isso, e substituindo os valores, o valor de H por 4.9, velocidade inicial por 8 e as massas M1 0,2 e a massa M2 0,6, finalmente encontramos uma distância D de 4 metros, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa questão é uma questão bem completa que envolve conservação de energia, conservação do momento linear, envolvidos esses dois pontos na colisão elástica, né? Envolve movimento oblíquo e, por sua vez, envolve oscilação, que é o tópico do capítulo presente, quando a questão mencionou sobre o período e encontramos a massa. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.